Forte, deixa o Pai te usar, deixa o Senhor usar a sua vida para abençoar a nossa vida e tudo quanto Deus colocar no teu coração nós queremos ouvir. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu sei que você já fez isso, mas eu quero pedir para você fazer outra vez. Olhe para a pessoa mais bonita que estiver do teu lado aí agora. Isso, pega na mão dele, na mão dela. Isso, diga assim, ó, que bom que você veio. Fala, é um prazer ter você aqui essa noite. Quantos vieram para ouvir a voz de Deus aqui? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos ler o versículo 10 e 11. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 10 e 11. Enquanto os irmãos procuram, fica aqui toda a minha gratidão. Primeiro a Deus por me permitir estar mais uma vez aqui. Na verdade, eu já estive aqui, mas há uns 2 anos atrás, a igreja ainda era em outro lugar, né? E eu vim numa vigília, eu ministrei na vigília, e o Fabiano Barcelos cantou e tocou, foi uma benção. Mas agora o lugar novo seus aqui é top demais, ficou lindo, parabéns, né? Que igreja bonita, que igreja linda, linda mesmo. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Pastor Antônio Chagas, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, cada dia. Que prospere cada vez mais o nome de Jesus. Deus abençoe aos pastores que estão aqui. Está comigo o Lucas. O Lucas é um amigo já de longa data. Ele é membro da Igreja Batista Vinho Novo, lá em Cuiabá. Uma igreja que eu ministro quase todo mês. Uma igreja grande, igreja boa. Ele veio resolver uns negócios que ele tem aqui na América. No fim, ele acaba tocando, cantando, pregando. É uma benção, né? Lucas é uma benção. Que bom poder estar aqui. Quem achou aí 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu, o getita. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Repita comigo, 3 meses. Ah, não, põe fé nisso aí, pelo amor de Deus, diga 3 meses. Aí está melhorando. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Vou ler de novo que eu acho que você não entendeu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Não precisou mais do que isso. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda sua casa. Quem crê numa palavra profética essa noite? Porque eu vi lá o tema que é uma quinta-feira profética. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida aqui essa noite. Eu não sei se você crê, mas se você crê, você pega. Se você pega, você guarda. Eu vim aqui dizer para você que Deus vai te surpreender e não vai demorar. Daqui para alguns dias que virão por aí, você será abençoado por Deus de uma maneira tremenda, tão grande, tão poderosa, que quem olhar para você vai saber que Deus está contigo. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Fecha os olhos. Eterno Deus e soberano Pai, graças eu te dou. E a minha oração é que o Senhor fale conosco essa noite. Mas se eu pensei em falar algo que não vem de ti, arranca. Mas se tem algo que o Senhor quer falar e eu não pensei, acrescenta. Mas fala aquilo que nós precisamos e não o que queremos. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Todos digam amém. Já vou ministrar rapidamente aqui. Na saída ali da igreja, ali no balcão, você vai encontrar o material que eu trouxe, tá? Ali tem uns materiais que eu trouxe. Ali tem um livro que eu escrevi agora esse ano, um livreto. O tema dele é Tempo de Brilhar. É uma mensagem que eu prego sobre um anônimo que Deus levantou num tempo de crise, usou assim de uma forma tremenda.
Ele se tornou um destaque, mas depois o próprio Deus foi lá e o escondeu. E é sobre isso que eu falo no livro, sobre o tempo de estar escondido, né? Muitas vezes isso acontece comigo, com você. A gente está indo numa velocidade tão grande, numa subida tão tremenda, e de repente algo acontece e a gente some, né? E a gente fica sem entender o porquê disso. E a gente fica questionando a Deus, por que Deus? Por que Deus? E a gente acha que isso é a mão de Deus pesando sobre nós, e na verdade não é. Quando Deus esconde alguém, Ele não está castigando ninguém, mas Ele está guardando a história e preservando aquilo que Ele tem para a vida dessa pessoa. Quem está comigo essa noite? Olha para quem está lá e diga, Deus está te escondendo esses dias? Porque ninguém quer ficar escondido, todo mundo quer aparecer, né? Aí Deus esconde, aí você fica lá, mas por que não destaquei? Por que eu não brilhei? Por que a coisa... É porque Deus está preservando algo grande que Ele tem para você. E se você brilhar antes da hora, porque tem hora para brilhar, se você brilhar antes da hora, quem não entende o que Deus tem para você, vai destruir aquilo que Deus tem para você. Vai perseguir você para tentar matar o que Deus tem para a tua vida. Mas eu tenho uma notícia para você essa noite. Quem recebe? O mesmo Deus que esconde é o que tira do esconderijo. Você não pegou, vou falar de novo. O mesmo Deus que esconde é o que tira do esconderijo. E se Ele te arranca do esconderijo, é porque Ele vai levar você a um lugar onde você vai brilhar e ninguém mais vai apagar o que Ele tem para a tua vida. Chacoalha teu irmão pelo ombro aí, diga para ele, está chegando a hora de brilhar. Meu Deus, pastor, não brilhei ainda esse ano. Vai brilhar até o final do ano, Deus vai arrancar você do esconderijo. Quem pega essa palavra? Está ali o livreto, tá? É uma mensagem muito gostosa. Eu preguei ela ano passado, numa igreja que eu ministrei aqui. O pastor Chagas também ministrou no mesmo dia que eu. Está ali um livro gostoso de ler, você vai amar. Tem algo poderoso que pode mudar a história da sua vida e de alguém que você pode estar doando, emprestando para ler também, tá? Você vai ver que aqui tem uma mensagem tremenda que eu falo do tempo, a necessidade do tempo, o tempo de Deus, o nosso, é coisa de doido, tá bom? Coisa de doido. Tá lá, pastor, qual é o custo do livro? É $10, é um custo bem irrisório, mais barato que a pizza que você ia comer depois do culto, tá? Tá lá. E tem ali, sobrou 2 Bíblias, dessa versão que eu estou lendo aqui, que é a King James, tá? Essa Bíblia King James é a Bíblia mais vendida nos Estados Unidos e no mundo. Por quê? Ela foi traduzida em 1611. Vou falar de novo. Ela foi traduzida em 1611. E o que é que tem? Quanto mais antiga a tradução, mais perto do original ela está, tá? Então, você pega hoje Bíblia aí com tanto tipo de versão que foge totalmente daquilo que era o original. Ali não, ali ela está na sequência. Tá? Uma Bíblia top, tremenda. E a Bíblia que tem lá, só tem 2, que sobrou aí. A Bíblia que tem lá, só tem uma? Meu Deus, não falei nem o valor ainda. Já vendi uma aí, tá vendo? A que tem, ela é aquela letra extra gigante. Para cego ver. Não tem como não ver, irmão. A letra da Bíblia é grande, é coisa de doido mesmo, tá? Então, tá lá a Bíblia. Se você puder passar lá, você vai estar abençoando minha vida, meu ministério, minha família, que a gente vive disso, tá? E quanto mais você abençoa a obra de Deus, mais Deus te abençoa. Amém? Meu Deus, não vendi nenhuma. Amém, irmãos? Fala para o irmão, quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Essa é a lei de Deus, não tem como fugir disso, não. Eu estava lendo algo hoje, achei tremendo. Já tinha lido tanto aquele texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, eu já preguei sobre o centurião, e passei ali, e hoje eu estava lendo de novo, que eu estou revendo os evangelhos, e aí eu me deparei com algo que está escrito lá, que eu achei tremendo, que eu não tinha percebido. O evangelista Lucas, ele diz assim, que o centurião mandou os anciões até Jesus, para falar, para Jesus ir até onde ele estava, para que o servo dele fosse curado. E aí os anciões começam a dar motivos para Jesus ir lá. E eles disseram, ele é um homem bom, ele é um homem honrado, e ele ama o servo dele, e o servo dele também é um homem bom, ele merece. Mas aí tem uma coisa escrita lá que eu não tinha me apercebido ainda. Aí está escrito assim, ó, e ele construiu a nossa sinagoga. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Até falar que construiu a sinagoga, Jesus estava só ouvindo. Quando disse assim, ó, e ele construiu a nossa sinagoga, Jesus foi, estou indo lá. Quem está ouvindo?
E eu fiquei pensando, por que a hora que falou que construiu a sinagoga, Jesus foi? Aí o Espírito Santo me disse, porque todo mundo que tem uma oferta guardada em Deus, merece a presença de Jesus para um milagre. Ah não, você não pegou, crente. Vou falar, olha para o irmão e diga, você tem oferta? Pergunta se você tem oferta guardada em Deus. Não, porque o pessoal acha que oferta é brincadeira, acha que oferta... Não, eu estou dizendo aqui para você, quando você oferta algo para o Senhor, você abre a porta para que Ele entre dentro da tua vida e realize o milagre que você precisa. Olha para o irmão e diga, abençoa, que mais abençoado você será. Oh, mas vou para a Bíblia aqui, quem veio para ouvir Deus, diga amém. Mas compra os livros, pelo amor de Deus, eu não estou precisando, tive umas 4 agendas canceladas já. Esse mês foi só a graça. Olha aqui, pessoal. A Arca da Aliança, eu creio que você já deve ter ouvido alguma coisa sobre ela. E aqui a Bíblia diz que Davi tinha assumido o reino de Israel e disse para os homens, reuniu 30 mil homens e disse, eu vou lá e vou buscar a Arca do Senhor. Eu vou lá e vou trazer a Arca de Deus de volta e vou colocá-la na minha cidade. Ele faz algo que Saul, durante todo o tempo que reinou, não fez. Que você não vai ver em nenhum capítulo da Bíblia, a Bíblia dizendo que Saul desejou ter a arca de Deus perto dele. E essa é uma das diferenças que faz com que o reinado de Davi seja um de sucesso e o de Saul não. Porque quando você deseja governar com a presença de Deus junto contigo, dificilmente a tua história vai dar errado. Mas Saul não se preocupou com isso, mas Davi se preocupou. Ele reuniu 30 mil homens, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi para buscar a arca do Senhor. E a arca do Senhor estava na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz que ela já estava lá há 20 anos. 20 anos. E diz a Bíblia que quando Davi anunciou que ia buscar a arca, Abinadab, todo preocupado com a arca, construiu um carro de boi novo. Vou falar novamente. Ele construiu um carro de boi novo, porque Abinadab entendia que para carregar a presença de Deus não pode ser coisa velha nem usada. Tem que ser novo. E a Bíblia diz que ele colocou a arca do Senhor nesse carro de boi. Está comigo aí? E diz a Bíblia que ele fez um pedido a Davi. Ele disse, rei, deixa meus 2 filhos conduzirem o carro de boi. E levem a presença de Deus, a arca de Deus, até a tua cidade. Até porque eles conhecem o caminho melhor do que os outros. E Abinadab morava num desfiladeiro. E a Bíblia diz que Davi aceitou esse presente. Então diz a Bíblia que os 2 filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, foram conduzindo a arca. Aiô foi na frente e Uzá foi atrás. E diz a Bíblia que o começo foi bonito, foi legal. Diz a Bíblia que os homens de Davi festejavam, porque estavam trazendo de volta a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho o carro de boi tropeçou. Porque boi tropeça. E quando o carro de boi tropeça, Uzá estende a mão e toca na arca para ela não cair. Quando ele toca na arca para a arca não cair, a Bíblia diz que ele morre na mesma hora fulminado. Ele teve um ataque cardíaco na hora. E morreu. Quando ele morre, o rei Davi olhou e pensou com ele, Deus não está feliz com o que eu estou fazendo. E desistiu de levar a arca para a sua terra, para a sua casa. E diz a Bíblia então que ele colocou a arca na casa de um homem que nem hebreu era. Ele era um getita. Vinha lá do povo dos filisteus. E a Bíblia diz que a arca entrou na casa desse homem chamado Obed-edom. E ficou lá 3 meses. E não precisou mais do que isso. A Bíblia diz que Deus o abençoou de tal maneira que tudo que não havia acontecido em toda a vida dele, aconteceu nesses 3 meses. Meu Deus! Será que tem alguém ouvindo o que eu estou falando aqui essa noite? Vou repetir de novo. O cara estava vivendo uma vida toda. E tinha um monte de coisas que ele desejava, que ele queria, mas não havia acontecido. Mas foi a arca de Deus entrar na casa dele, que em 3 meses tudo mudou.
Mudou tanto que a mulher dele, que não podia gerar filhos há anos, que era estéril, engravidou naqueles 3 meses. Uma terra que era estéril agora se tornou uma terra fértil. Por quê? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E quando a presença de Deus chega, chega com ela a bênção de Deus. Oh, meu Deus! Você está ouvindo o que eu estou falando? Então eu preciso entender algo essa noite, o quê? Eu preciso ter a presença de Deus comigo. Mas pastor, tá bom, eu entendi, mas eu não entendi o seguinte: por que Uzá morreu, pastor? O cara só foi lá ajudar, só foi lá para não deixar a arca tombar. Pensa num cara que pensou nisso a vida inteira. Sou nascido e criado em igreja, conheço essa história desde criança, e eu ficava falando com Deus: Deus só foi injusto, só não podia ter matado Uzá. O cara foi ajudar, o cara foi lá para segurar a arca, para não deixar a arca tombar, para não estragar a arca. Aí o cara tocou na arca e morreu. Aí durante um tempo eu pensei: ele morreu porque ele não era sacerdote, porque ele tocou na arca, não era sacerdote. Não, Deus me disse: não, está errado. A linhagem dele é sacerdotal. Abinadab era descendente de sacerdote. O problema não foi a linhagem que ele tinha. E eu fiquei perguntando para Deus, disse: Senhor, por que é que Uzá morreu? E Deus me disse: ele morreu pela desobediência. Não dele, mas de Davi. Ai. Por quê? Você lembra como é que foi feita a arca? Quem está comigo? Ah, meu Deus, só vocês duas. Quem está comigo? Eu já estou ficando preocupado, Jesus. A arca de Deus, ela foi feita no tempo de Moisés. Moisés ainda estava na terra, no deserto, conduzindo o povo. Quando Deus o visita e diz, manda ele fazer uma tenda de 3 lugares: o lugar do sacrifício, o lugar santo e o santo do santo. E manda colocar um monte de utensílios: um lugar para matar, um lugar para ter um castiçal, para colocar o pão, e um lugar aonde ficaria a arca de Deus. A arca de Deus, ela é o instrumento, ela é o utensílio mais importante de todo Israel. Por quê? Porque ela é a presença de Deus no meio do povo. Olha aqui, ela não representa Deus, ela é a presença de Deus. E por que ela é a presença de Deus? Porque ela é um conjunto. Quem está comigo, diga amém. Qual é o conjunto? O conjunto é a mistura do humano com o divino, a mistura daquilo que é natural com o que é sagrado. Ai, Jesus amado, olhe para mim. E quando Deus mandou fazer a arca, ele disse a Moisés: Moisés, a arca ela deve ser feita dessa maneira. Ela vai ter a medida de 1 por 1,5. É mais ou menos assim, em metros e centímetros. É que aqui nos Estados Unidos tudo é diferente, tudo é polegada. Eu não entendo muito esse negócio. Olha aqui para mim. E a Bíblia diz então que Deus disse a Moisés: e ela deve ser feita de madeira de acácia. Olhe para mim, a arca tem que ser feita de madeira de acácia. Eu acredito, estou conjecturando, que quando Deus disse a Moisés que tinha que fazer a arca de madeira de acácia, Moisés levou um susto. Por quê? Porque a madeira de acácia é uma madeira que ninguém usa para fazer nada. É uma madeira horrível de trabalhar. Ela é uma madeira, uma árvore que nasce no deserto. E ela é toda cheia de nó e cheia de espinho. Olhe para mim. E ela tem uma propriedade única. Qual é? Ela é dura. E quanto mais você trabalha com ela, ela fica mais fácil de rachar. Ela abre facilmente. Então essa madeira dá muito trabalho para o carpinteiro. Quem está me ouvindo? E tem outro problema, ela é acinzentada. É aquela madeira feia, ela não tem cor, ela não destaca. Quem olha para a acácia não tem vontade de fazer um móvel com ela, não tem vontade de fazer uma estante, não, pensa numa mesa que não dá gosto de ter. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor mandou fazer de madeira de acácia. Eu acredito que Moisés deve ter dito: Senhor, tanta madeira melhor, tem mogno, tem carvalho, tem madeira nobre, o Senhor quer fazer de acácia? E Deus disse a Moisés: é de acácia que eu quero fazer, Moisés. Sabe por quê? Por quê? Porque apesar de não ter beleza, é a única árvore que resiste ao deserto.
Porque a madeira de acácia, a árvore da acácia, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. As raízes da acácia chegam a crescer até 15 metros de profundidade. E ela tem uma habilidade única. Ela consegue se desviar de pedras e pedregulhos dentro da terra até encontrar um lençol de água. Quando ela encontra o lençol de água, ela fixa a raiz e começa a crescer para cima, então. Então isso quer dizer que a madeira de acácia é uma árvore de raízes profundas. E o que é que tem, pastor? O que é que tem é que quando uma árvore tem raízes profundas, pode soprar o vento que for que não arranque ela do lugar. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Quem está ouvindo? Ela tem outra propriedade, qual é? Ela é sementeira. O que é uma árvore sementeira? Ela tem sementes leves. Qualquer vento que vem sopra e joga a semente longe. E a história diz que se cair um pouquinho de orvalho, ela for enterrada numa covinha rasa e cair um pouquinho de orvalho, ela brota. Ela então não tem dificuldade para brotar no deserto. Então por isso Deus disse: Moisés, eu quero que você faça a arca de madeira de acácia. Mas eu imagino Moisés dizendo: Senhor, mas vai dar um trabalho. O carpinteiro vai ter que gastar tanto. E Deus disse: pois é assim mesmo que eu quero. Sabe por quê, Moisés? Por quê? Porque essa árvore representa o povo. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você parece com a acácia? Não, muda a pergunta. Diz assim: a madeira de acácia, pergunta aí, a madeira de acácia. Não, pergunta, a madeira de acácia te lembra alguém? Duro, cheio de nó, espinhudo, difícil de trabalhar. Ai, olha Jesus entrando na casa. Lembra alguém que falava assim: eu ir para a igreja de crente eu nunca vou pisar, agora não sai da igreja. É porque com Deus, é aquele ditado do mundo que pau que nasce torto, morre torto, não funciona. Quem está me ouvindo? Isso é tão real que o Filho de Deus fez questão de nascer carpinteiro. Jesus não é padeiro, Jesus não é pedreiro, Jesus é carpinteiro. Para quê? Para mostrar para mim e para você que quanto mais dura a madeira, mais cheia de nó, mais cheia de espinho, mais ele gosta de deixar ela certinha, bonitinha, e não tem o que ele não acerte, o que ele não endireite. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que Deus escolheu a mim e a você. Para quê? Para colocar a presença dele em nós. Porque a arca vai levar a presença de Deus. Outrora você não carregava nada, mas agora você carrega Deus dentro de você. Só que tem uma coisa: o que é, pastor? Deus escolheu você porque sabia que as tuas raízes iam crescer. E ele sabia que pode soprar o vento que for, vir a tempestade que vier, e você não vai sair da onde ele te plantou, porque você terá raízes profundas. E mais que isso, ele sabe que você vai ser árvore sementeira, que aonde você passar, você vai falar de um Deus que mudou a tua história. Meu Deus! Mas aí Deus olhou e falou: Moisés, entendeu por que a madeira de acácia? Moisés disse: entendi, Senhor, mas e aí? Manda fazer. Ele fez. E agora, Deus? Deus falou: agora é o seguinte, pega ouro. Uou! Manda derreter o ouro e cobrir a arca por dentro e por fora, numa espessa camada de ouro. Por quê? Porque a madeira não pode aparecer. Apesar da madeira carregar a minha presença, a glória não é dela, a glória é minha. E ouro na Bíblia significa a glória de Deus. Então Deus estava dizendo assim: ó, eu vou pegar uma madeira que ninguém queria, meu Deus, vou ajeitar ela e deixar ela perfeita, e quando ela estiver pronta para receber a minha presença, eu vou derramar da minha glória sobre ela. E quando ela for carregada, as pessoas não verão a madeira, verão somente a minha glória. Meu Deus, quem está comigo? Quem está comigo essa noite? Pelo amor de Deus. Olha para o irmão e diga assim: as pessoas não veem você, as pessoas veem o Deus que está em você. Quem está ouvindo isso, irmão?
Moisés fez, agora descobriu uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, não, só lá no Brasil, onde eu estou lá. Que de vez em quando a madeira quer aparecer mais do que o ouro. Ela começa a crescer de novo, querer dar uma saidinha, né? Aí, ó, quando a madeira quer aparecer mais do que o ouro, ela volta para a plaina. Deixa Deus brilhar na tua vida, meu irmão. Tá bom, pastor, e aí? Aí Deus disse assim, ô Moisés, está pronta a arca? Está pronto, senhor. Mas essa arca precisa de uma tampa. Agora a tampa vai ser diferente da arca. Ela vai ter as mesmas medidas. A famosa tampa do propiciatório. Só que tem uma coisa, o quê? Nela não vai madeira. Ela tem que ser feita de ouro puro e ouro batido. E mais uma coisa, Moisés, o quê? Não pode ser feita por partes. Ela tem que ser feita peça única. Então diga para quem for fazer, para criar um molde e fundir o ouro. Porque ela não pode ser feita dividida. Moisés, preste atenção. Em volta dessa tampa, você vai colocar como se fosse uma coroa. Essa tampa tem que ter uma coroa. Em cima dela, você vai colocar 2 querubins. Um de frente com o outro. Olhando para a tampa. E tocando a ponta das asas. Quem está me ouvindo? Está ali a arquinha. Olha aqui para mim. Eu imagino o trabalho que deu para o cara que foi fazer isso. Mas aí eu pensei, Senhor, por que é que o Senhor mandou fazer a tampa desse jeito? Por que nela não podia ter madeira? Aí Deus me disse, porque a tampa não é a parte humana, a tampa é a parte divina. E ela representa aquele que virá. Para mudar a história. E salvar todos aqueles que crerem que Ele é o Senhor. A tampa é Jesus. Tá, pastor, o que é que tem? O que é que tem é que se Jesus está no lugar, aonde ele está, não tem madeira, porque madeira com ouro cria divisão, é obra misturada, e se Jesus está, não tem obra misturada, a coisa é única. E por que que mandou colocar uma coroa? Porque o único ser da Trindade que usa coroa é Jesus. Você pode folhear a tua Bíblia toda, você não vai ver dizendo que Deus tem coroa. Você não vai ver dizendo que o Espírito Santo tem coroa. Mas a Bíblia diz que o Pai o coroou. Por quê? Porque coroação é um prêmio. Meu Deus! É um prêmio para quem? Para quem passa por essa terra e consegue vencer essa terra e chega até o céu. É por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Quem está comigo essa noite? Olha para esse irmão bonito, cheiroso que está do teu lado e diga para ele: tem uma coroa te esperando igualzinha de Jesus. Meu Deus! Você está aí, crente? Vale a pena suportar. Tá bom, pastor, o que mais? Por que é que Deus mandou colocar 2 querubins, um de frente com o outro? Porque você só fica de frente com alguém quando existe transparência. Então, se Jesus é a tampa e está onde nós estamos, existe transparência. Um pode ficar de frente com o outro que não vai ter problema. Porque quando não tem transparência, um corre do outro. Tem um vindo numa calçada e o outro vem na mesma. Quando olha, faz assim: eu vou passar para de lá. Aqui não tem, né? Que aqui ninguém anda em calçada. O povo só anda de carro. Ei, se Jesus é a tampa e ele está, existe transparência. E por que tem que ser feita em peça única, pastor? Por que não pode ser feita dividida? Deu um trabalho terrível. Porque se Jesus é a tampa, existe unicidade. Não estou falando de união e nem de unidade.
Eu estou falando de unicidade. Unicidade é algo inseparável, é algo que não tem como dividir, é algo que não tem como separar. E se Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da igreja, a igreja não caminha por dois lados. Um não quer uma coisa e o outro quer outra. Não, se existe unicidade, todo mundo está caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, está querendo chegar na mesma meta. O pastor lança algo e a igreja diz: estamos juntos. O pastor fala: nós vamos fazer isso, e a igreja levanta a mão e diz: eu concordo. Isso é unicidade. Fala para o irmão: Jesus está? Pergunta para ele: Jesus está? Moisés falou: Senhor, está pronta a tampa. Falou: tá bom, Moisés, mas não tampa ainda não. Quem está comigo? Eu vou ter 3 dias para pregar essa mensagem. Só para ver se o pastor me chama de novo. Aqui, Deus falou para ele assim: agora, Moisés, não tampa. Por quê? Porque dentro da arca vão 3 coisas. Eu preciso que você coloque essas 3 coisas dentro da arca. E Moisés disse: o que é que o senhor vai colocar? Eu não, você. Você vai colocar a tábua das leis, o maná e o cajado de Arão. Esses 3 itens devem estar dentro da arca. E eu já vi pregador falar disso. Vi esses dias ainda. Alguém dizendo: Deus colocou lá porque são 3 coisas maravilhosas que aconteceram. Não foi o que Deus me disse. Deus mandou colocar essas 3 coisas lá porque depois Ele vai tampar. E se Ele vai tampar, é porque Ele não quer ver. Porque se Deus quisesse ver, mandaria colocar exposto. Não mandaria ficar escondido. Meu Deus. Você está comigo ou não? E por que é que Deus mandou esconder? Porque essas 3 coisas lembram 3 transgressões de Israel. Tábua da lei. Lembra da história ou não? A gente chama de tábua, mas não era tábua, porque não estava em madeira. Porque lei não pode ser escrita em madeira. Por quê? Porque madeira é flexível, muda a forma. E a lei não muda, a lei é imutável. Então ela foi escrita em pedra. É por isso que a graça é maior do que a lei. Porque a lei foi escrita em pedra, mas a graça foi escrita em madeira. Você não pegou, né? Pastor, onde é que a graça foi escrita em madeira? Na cruz. Meu Deus. Por isso Jesus tem o poder de mudar todas as... alguém entendeu, Jesus. Mas a lei não. A lei é dura, é rígida. Olha o que eu vou dizer para você. Lei não vem para ter misericórdia, para dar misericórdia. A lei vem para apontar e julgar. Deus criou a lei para julgar Israel e apontar os defeitos de Israel. E agora Deus está lá em cima com Moisés, 40 dias e 40 noites. E Deus vai lá e diz a Moisés: Moisés, vou cortar aqui a pedra para você e vou escrever os 10 mandamentos. E Deus faz tudo isso. Aí a pedra diz para Moisés: agora desce lá, porque o povo já está corrompido de novo. Quando Moisés desce, o povo estava adorando o bezerro de ouro, festejando um deus pagão do Egito. Tinham se esquecido de tudo que Deus havia feito, das 10 pragas, do mar vermelho se abrindo. E agora, porque Moisés demorou para descer, já estavam adorando outro bezerro. Quando Moisés desce, ele manda derreter o bezerro, coloca ouro e manda o povo beber. Quebra a tábua, a pedra, a terra se abre e engole um punhado de hebreu. A Bíblia diz que naquele dia morreu quase 3.000 hebreus. Castigo por não se lembrar de quem é Deus e por se voltar a outros deuses. Agora Moisés sobe de novo. Ele chega lá em cima e fala: Deus, quebrei a pedra. Deus diz: eu vi. É que eu fiquei irado, tomei de... Deus, eu vi. Tá bom, tá feito. Tá bom, Deus, mas eu preciso de uma nova pedra. Escreve e corta para mim.
Deus diz, escreveu, até escrevo, mas cortar não vou cortar não. Quem vai cortar vai ser você. Meu Deus. Por quê? Porque eu não mandei você quebrar. E quando você quebra algo que eu construí e não mandei você quebrar, é você que conserta. Tem alguém comigo essa noite? Deus está dizendo, não faz, você faz, depois fica, Deus, conserta. Eu digo, não, quem conserta é você não fez. Você está aí, crente? Deus, vou falar, pastor, agora eu vou falar. Pronto. Não sei se eu volto. Pastor, ora por mim, para Deus entrar no meu casamento. Por quê, irmão? O que aconteceu? A minha mulher, pastor, eu e ela, sabe assim, teve uma discussão. Discutiu com ela, discuti. E você quer que Deus vá lá resolver? Ele não vai, não. Não, pastor, não. Por quê? Porque você resolve. Vai lá e pede perdão. Tá aí, crente? Ai, pastor, ora para mim, pastor. Ora para mim, para quê, irmão? Para Deus me tirar da dívida. O irmão endividou, Por que o irmão endividou, perdeu o emprego? Não, pastor. Está trabalhando? Estou, pastor. E estou endividado. Deus não vai entrar, não. Por quê? Porque foi você que gastou mais do que devia. Ai, Jesus. O que é que a Bíblia diz? Não tome dinheiro. Aí, aqui não acontece, só no Brasil. A pessoa não tem coragem de dizimar e ofertar, mas tem coragem de ir no agiota. Aí pega dinheiro a juro, de uma maneira tão grande que não consegue depois pagar, porque vai virando uma bola de neve. Você está aí, crente? Os glórias já estavam pouco, agora parece diminuir mais ainda. Aí vem para a igreja, Deus paga a minha dívida. Deus diz, mas eu mandei você pegar dinheiro emprestado com a Jota. Seja fiel no dízimo e na oferta e você vai conhecer um Deus que abre a janela dos céus. Pastor, mas e agora? Estou devendo. Vende o que você tem e paga. Que é isso, pastor? Está na Bíblia. José no Egito, quando o povo não tinha mais e tinha dívida, ele diz assim, vende o que vocês têm, faraó paga. Que é melhor ficar sem o que tem e dormir com a cabeça tranquila, do que ficar com a cabeça no travesseiro sem conseguir dormir a noite inteira. Tá aí, crente? Aí Deus olhou para Moisés e falou, coloca a tábua na arca, para que quando eu olhe, não veja. Tá bom, pastor, o que mais? Vou ter que acabar já. Segunda coisa que Deus mandou pôr, maná. Você lembra como é que foi o maná, não? O povo está vindo do Egito, passou o Mar Vermelho, a comida está acabando. Vai todo mundo em Moisés. Moisés, nos trouxe aqui para morrer de fome. Não está vendo que o alimento está acabando? Lá no Egito, pelo menos, tinha pepino, cebola e alho. Sangue de Jesus tem poder. Quem gosta de comer pepino, cebola e alho todo dia? Nos trouxe aqui, não tinha túmulo suficiente, Lá vai Moisés falar com Deus, né? Moisés. Senhor, olha, Deus já vi, Moisés. Olha o que Deus diz. Até quando esse povo vai duvidar daquilo que eu, o Senhor, posso fazer? Diga para eles saírem amanhã cedo e olharem para o vale. Eu vou enviar de uma comida que eles nunca comeram. Aleluia. E mande eles irem com as vasilhas. Mas a porção é a porção que a família consegue comer no dia. Diga que não pegue a mais, porque no outro dia eu vou enviar. Moisés voltou e falou, gente, amanhã vai cair comida do céu. Ai, você não está entendendo. O povo diz, quero ver. Você vai ver. Acordaram bem cedinho, quando olharam no vale, estava cheio de uns floquinhos, que eles nunca tinham comido igual. Quando olharam e colocaram na boca, comida do céu. Aí pegaram as vasilhas e encheram. Só que ao invés de encher a quantidade do dia, fizeram o quê?
Foram para casa, comeram um pouquinho e guardaram o resto. Porque vai que falta amanhã, né? Na virada do dia, o maná estragou. E um cheiro azedo tomou conta do arraial de Israel. Sabe onde o povo foi? Moisés. Moisés, o maná que Deus mandou estragou. Mas estragou por quê? Vocês não comeram? Então. Moisés olhou e disse: até quando vocês vão duvidar de quem é o Senhor? Já não disse ele que vai enviar maná todos os dias? Se ele enviou hoje, ele vai enviar amanhã. Você não precisa se preocupar em pegar maná em excesso, a não ser da sexta para o sábado. Da sexta para o sábado pegue o dobro, porque no sábado Deus não vai enviar, porque o sábado é o dia do Senhor. Mas do resto você pode pegar para o dia, porque no dia seguinte não vai faltar maná. Não, você não está entendendo. Eu vim aqui dizer para você essa noite: tranquiliza o teu coração. O fim de ano está chegando e você está preocupado. Deus está dizendo para você: eu sou o mesmo Deus que enviou maná no deserto. Pode ficar em paz, porque eu vou enviar para você a tua providência. Não vai faltar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus enviou maná 40 anos. Não faltou um dia. Chacoalha teu irmão pelo ombro, pelo amor de Deus. Chacoalha. Diga para ele: não vai faltar, irmão. Aquele que é fiel na tua vida vai mandar o que você precisa. Meu Deus do céu. Só tem uma coisa: quem está comigo? Quem está comigo? Olha para o irmão e diga para ele: mas não acostuma com maná. Fala para ele: não acostuma não. Por quê, pastor? Porque maná é comida de deserto. E todo deserto tem fim. Ai, você não está pegando, crente. Eu vim aqui dizer que tem gente que está saindo do deserto por esse... Ai, meu Deus do céu. Quando o povo estava saindo do deserto, que Josué estava entrando na terra prometida, Deus disse a Josué: diga para o povo que eu não vou enviar mais maná. Por quê? Porque na terra de Canaã tem frutos novos, tem terra que mana leite e mel, tem novidade de fruto. E aonde tem novidade de fruto, não precisa de maná. Ai, você não pegou, você não está ouvindo. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo para você essa noite: segura firme, porque está chegando coisa nova na tua vida. Eu estou tirando você desse lenga-lenga, dessa mesmice, dessa vidinha mais ou menos. Eu vim aqui para arrancar você desse costuminho e vou colocar você no lugar aonde existe novidade de frutos. Eu vou te dar o que você nunca comeu. Acabou meu tempo. Só mais um. Olha aqui. Terceira coisa que Deus mandou colocar na arca foi a vara. O maná, Deus falou: coloca na arca. E é interessante, né? Porque o maná ficou na arca anos, décadas, e não estragava. Fora da arca, um dia, dentro da arca. Por quê, pastor? Porque quando você coloca o teu problema na presença de Deus, vira solução e não estraga. Meu Deus. Ai, eu estou com vontade de correr, pastor. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite. E eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: está chegando um tempo de novidade, de fruto para muita gente aqui nesse. Esse final de ano vai ser diferente. Ai, Jesus. A vara de Arão, tudo pronto. Tenda, lugar, veste sacerdotal, placa. O povo fala: quem é que Deus vai escolher, Moisés, para ser sumo sacerdote? Moisés, só para falar com Deus, Deus diz: eu já te escolhi. E Moisés diz: quem é, Senhor? Arão, teu irmão. Moisés se alegrou, ficou feliz. O irmão dele escolhido. E é bem verdade que o irmão dele foi escolhido por causa do pai e da mãe. Mas é uma outra história. Olha aqui.
Quando Moisés desce, que ele está lá embaixo, que o povo pergunta: e aí, Moisés, quem é a escolha de Deus? Ele diz: é meu irmão Arão. O povo olhou e disse: é mentira. Nepotismo. Você está colocando nele só porque é teu irmão. Moisés entristeceu. Foi falar com Deus. Deus falou: o povo duvidou da minha escolha, Moisés. Até isso eles duvidam? Diga para eles escolher um homem de cada tribo. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Já vou terminar. E que cada um venha com uma vara, um cajado na mão. Uma vara seca sem raiz. Manda colocar o nome no pé do cajado. Uou. E manda plantar na areia do deserto. Plantar onde, irmão? E manda vir no dia seguinte, logo pela manhã, e puxar o cajado. O cajado que florescer é o cajado do homem que eu escolhi. Escolheram 12 príncipes, no meio deles, Arão. Vieram com os cajados, uma vara seca. Plantaram na areia. Ei, você já plantou algo em areia? Estou falando de areia do deserto. Plantaram uma vara seca na areia. Foi todo mundo embora. Ficou só lá os soldados olhando. No outro dia de manhã, quando Moisés vem, está todo mundo querendo ver o resultado. Porque estão duvidando do que Deus havia dito. Tá bom. Começaram a puxar cajado. Puxa o primeiro nada, o segundo nada, o terceiro nada, o quinto nada, o décimo nada, 11º nada. O último é o de... Oh, aleluia. Quando vão puxar o cajado de Arão, a Bíblia diz que havia florescido amêndoas. O povo diz: olha o nome! A hora que puxa o cajado e vai olhar o nome, está lá: Arão. O povo se prostrou e disse: esse é o homem que Deus escolheu. Olha para quem está ao lado e diga: Deus escolheu você para estar aqui essa noite. Agora diga para ele: o que você não colheu no tempo bom da tua história, quando você estava vivendo na terra boa da tua vida, você vai plantar essa noite na areia do deserto. Quem está comigo? Você já viu algo nascer da noite para o dia? Já viu plantar hoje e nascer amanhã? Estou falando que foi plantado na areia do deserto. Eu vim aqui dizer para você: se prepara, que você tem um Deus tão poderoso que Ele pode mudar a tua história da noite para o dia. Você pode acordar amanhã com a bênção dele sobre a tua vida e a tua história nunca mais ser a mesma. Meu Deus disse: põe o cajado na arca. Olha aqui para mim. Termina agora. Não vai dar tempo de pregar tudo. Quando as 3 coisas foram colocadas na arca, Deus disse: agora, tampa. Tampa, Moisés. Por quê? Porque essa arca vai para o Santo dos Santos. Quando ela estiver no Santo do Santo, uma vez por ano, meu sumo sacerdote deve entrar no Santo do Santo com o sangue do cordeiro que foi imolado. Ei, olha para mim. Esse sangue deve estar na bacia, que foi feito com os espelhos das mulheres do sacerdote. Naquela época não tinha espelho. Naquela época o reflexo era visto no bronze. Polia o bronze e as mulheres se viam a imagem, o reflexo no bronze. Deus diz: recolhe tudo e faz potinhos, bacias para mim. E o sangue do cordeiro deve ir lá. Por quê? Porque eu vou usar esse sangue para minha presença descer. Diga para o sacerdote que ele pegue o sangue. Quando ele entrar no Santo do Santo, ele molhe a ponta dos dedos. Tem alguém comigo? E pingue 7 vezes na tampa. Não é na arca, é na tampa. Quando o sangue bater a 7ª vez na tampa, eu, o Senhor, virei e me assentarei na tampa. Meu
Quem está ouvindo isso que eu estou pregando? Deus não vem na arca, Deus vem na tampa. E por que é que o sangue tem que ir sobre a tampa? Porque quando Deus vem e olha para a arca, olha para a tampa, Ele não vê o que está dentro da tampa, porque o sangue cobre toda a iniquidade. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Deus diz a Moisés, eu vou descer na tampa, e quando eu olhar para a tampa, eu não vou ver a arca, e não vou ver o que tem dentro dela, eu só vou ver o sangue espargido sobre a tampa. Então eu me assentarei e falarei com o meu sumo. O sangue apaga a transgressão, o sangue apaga os pecados de Israel. Por isso Jesus é a tampa. Quando ele morreu, o sangue dele foi espargido sobre nós. E se nós estamos aqui essa noite, é porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a nossa iniquidade, o nosso problema, o nosso pecado. O que Ele vê é o sangue de Jesus que está sobre nós. E esse sangue nos garante a vida eterna. Ei, olha para mim. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Não, eu vou repetir de novo, porque eu acho que você não entendeu. Você está aqui essa noite porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E esse sangue garante a tua vitória. Esse sangue faz de você mais do que vencedor. Esse sangue atrai a bênção de Deus para a tua vida. É por isso que essa noite você vai sair daqui, mas não vai sair daqui de mãos vazias. Você vai sair daqui como Obed-Edom, dizendo: o Senhor abençoou a minha vida e toda a minha casa é por causa do sangue.